Você sente... Não falo de um incômodo qualquer, mas daquela náusea silenciosa que se instala quando você percebe que está vivendo uma mentira bem educada. Olha ao redor. Multidões atravessando ruas, olhos baixos, passos cronometrados, sorrisos de plástico. Você já se perguntou por que ninguém grita? Por que ninguém corre? Por que ninguém quebra o vidro da rotina e sangra a autenticidade no asfalto? Este manifesto não é um convite, é um ultimato. Se você está satisfeito com sua vida domesticada, saia agora. Feche este vídeo, volte para o conforto morno da sua cela. Mas se há uma faísca de inquietação queimando sob sua pele, continue. Porque hoje você vai encarar o abismo que sempre evitou. E não há retorno para quem olha fundo demais. Você já percebeu como as regras são invisíveis, mas onipresentes? Elas estão no aperto de mão frouxo, no bom dia automático, no medo de dizer não. Você foi treinado para ser previsível, para não incomodar, para pedir licença até para existir. Quem te ensinou a ser tão dócil? Quem te convenceu de que a obediência é virtude e a rebeldia é doença? Nietzsche sussurra do túmulo. O que é o macaco para o homem? Uma piada? Ou uma vergonha dolorosa? E o homem será isso para o super-homem? Uma piada ou uma vergonha dolorosa? Você já se perguntou se é a piada ou a vergonha? Ou será que você é apenas mais um figurante no teatro da mediocridade, aplaudindo o próprio cativeiro? Imagine-se agora, parado num semáforo, cercado por estranhos. Todos fingem não se ver, todos fingem não sentir. A música ambiente é um drone eletrônico, pulsando como um coração ansioso. Você sente o peso do olhar coletivo, a expectativa de que você siga o script. Mas e se, de repente, você não seguisse? E se você atravessasse a rua no vermelho, não por rebeldia infantil, mas porque percebeu que o semáforo não faz sentido para quem quer criar o próprio caminho? Você já notou como a sociedade premia a obediência e pune a ousadia? O bom profissional é aquele que não questiona. O cidadão exemplar é aquele que não incomoda. Mas o que acontece com quem para de jogar? O que acontece com quem rasga o manual de instruções e escreve as próprias regras com sangue e suor? Você tem medo dessa pessoa, admita. Você teme o vizinho que não se encaixa, o colega que não sorri para agradar, o estranho que não pede desculpas por existir. Porque no fundo você sabe, ele é perigoso. Não porque ameaça sua segurança, mas porque ameaça sua ilusão de normalidade. Ele é o lembrete vivo de que você também pode ser livre, e isso te apavora. Quantas vezes você engoliu a própria voz para não desagradar? Quantos sonhos você enterrou sobre o peso do bom senso? Cada concessão, cada silêncio, cada sorriso forçado foi um tijolo na parede da sua própria prisão. Você construiu sua cela com as próprias mãos e agora decora as grades com frases motivacionais de Instagram. Você já percebeu que a moralidade que te ensinaram é uma coleira? Seja gentil, não cause problemas, pense nos outros antes de si mesmo. Tudo isso soa bonito, mas serve para te manter dócil, previsível e inofensivo. Você é um animal domesticado, treinado para pedir permissão até para sonhar. E se eu te dissesse que a verdadeira virtude não está em seguir as regras, mas em destruí-las quando elas se tornam algemas? Que a grandeza não nasce da conformidade, mas da coragem de ser odiado, incompreendido, temido? Você está pronto para ser o vilão na história dos fracos? Ou prefere continuar sendo o herói de uma narrativa que nunca foi sua? Este manifesto é um espelho sujo. Olhe para ele. Veja o que você se tornou. Veja o que você poderia ser.
O super-homem não é um mito distante. Ele vive ao lado, talvez dentro de você, sufocado sob camadas de boas intenções e medos herdados. Você vai continuar fingindo que não vê? A partir de agora, cada palavra será uma martelada na sua máscara. Não há espaço para neutralidade. Ou você se transforma ou se esconde para sempre. O jogo começou e a primeira regra é: questione todas as regras. Olhe para sua vida com brutal honestidade. Você se orgulha de ser bom, não é? De ser educado, de não incomodar, de ser aquele que todos consideram confiável. Mas já percebeu que a sua bondade é uma coleira? Você não é virtuoso, você é domesticado. Você foi treinado para ser previsível, para não causar ondas, para ser o tapete onde os outros limpam os pés sujos de autenticidade. Cada por favor que você diz sem sentir, cada desculpe cuspido por medo de rejeição, cada opinião que você engole para não ser inconveniente, tudo isso são tijolos. Tijolos de uma cela que você mesmo construiu. E o mais perverso, a chave está no seu bolso, mas você finge não saber. Você já se perguntou por que sente esse vazio, mesmo cumprindo todas as regras? Porque, mesmo sendo elogiado, promovido, aceito, você sente que está morrendo por dentro? Porque a moralidade que te ensinaram não é um caminho para a virtude, mas um manual de instruções para a mediocridade. Você foi programado para ser inofensivo, para não ameaçar ninguém, nem a si mesmo. Nietzsche não tinha paciência para os bons. Ele via a bondade como uma doença, uma febre que transforma leões em cordeiros. Você já se perguntou quantos rugidos você sufocou para caber na pele de um cordeiro? Quantas vezes você se mutilou para caber no molde do aceitável? A sociedade moderna é uma fábrica de castração. Desde criança, você aprende a pedir licença para existir. Não fale alto, não corra, não questione. Você é podado, lixado, envernizado, até não restar nada além de uma sombra do que poderia ser. E você chama isso de civilização. Você já percebeu como a moralidade é seletiva? Como ela serve aos interesses de quem dita as regras? O que é bom para o rebanho é quase sempre veneno para o indivíduo. Você já se perguntou por que os grandes nomes da história foram odiados em vida? Porque eles ousaram ser perigosos, ousaram ser diferentes, ousaram ser livres. Você tem medo de ser odiado? Tem medo de ser chamado de egoísta, de ingrato, de arrogante? Parabéns, você é mais escravo do que imagina. Você vive para agradar, para ser aceito, para não ser excluído do bando. Mas a que preço? Quantos pedaços de si mesmo você já sacrificou no altar da aprovação alheia? Cada vez que você diz sim quando queria dizer não, você se trai. Cada vez que você abaixa a cabeça para não ser notado, você se apaga um pouco mais. Você já percebeu que está desaparecendo? Que está se tornando transparente, irrelevante, invisível até para si mesmo? A moralidade do rebanho é uma anestesia. Ela te impede de sentir, de desejar, de lutar. Você se contenta com migalhas de reconhecimento, com tapinhas nas costas, com promessas de um paraíso que nunca chega. Você já percebeu que está sempre esperando? Sempre adiando a vida para depois? Nietzsche escreveu: aquele que não pode comandar a si mesmo deve obedecer. E muitos são feitos apenas para obedecer. Você é um deles? Ou você vai finalmente assumir o comando da sua própria existência, mesmo que isso signifique ser odiado, rejeitado, temido? O preço da autenticidade é alto. Você vai perder amigos, vai decepcionar familiares, vai ser chamado de louco.
mas o preço da conformidade é ainda maior, você perde a si mesmo. Você está disposto a pagar o preço da liberdade ou vai continuar alugando sua alma por um pouco de aceitação? Olhe para as grades da sua cela, sinta o peso das correntes que você mesmo forjou. Agora, pergunte-se: você está pronto para quebrá-las? Ou vai continuar decorando sua prisão com frases de autoajuda enquanto apodrece por dentro? Olhe ao redor. Veja o seu vizinho, o colega de trabalho, o sujeito do metrô. Todos eles têm algo em comum: a busca desesperada pelo conforto. Eles querem estabilidade, previsibilidade, rotina. Eles querem a vida sem riscos, sem dor, sem grandes paixões. Você já percebeu como a felicidade deles é morna, quase insípida? Eles não vivem, eles se preservam. Nietzsche chamou esse tipo de criatura de o último homem. Ele é o produto final da domesticação. Ele não sonha alto, não odeia profundamente, não ama com intensidade. Ele quer apenas não ser incomodado. Ele se orgulha de sua mediocridade, exibe sua normalidade como um troféu. Você já se perguntou quantos % de você já se tornaram esse último homem? O último homem é o ideal da nossa época. Ele tem um emprego estável, o carro do ano, a casa financiada em 30 anos. Ele fala sobre o tempo, sobre séries de TV, sobre promoções no supermercado. Ele nunca discute ideias perigosas, nunca desafia o status quo. Ele é inofensível, previsível, domesticado. E você? Quantas vezes você se pegou desejando essa mesma segurança? O último homem não quer ser grande. Ele quer ser confortável. Ele não quer ser livre, ele quer ser protegido. Ele troca a grandeza pelo aquecimento central, a paixão pela estabilidade, a autenticidade pela aceitação. Você já percebeu como a sociedade te empurra para esse modelo? Como tudo conspira para que você seja apenas mais um na multidão? Você já sentiu inveja do último homem? Já desejou a paz de espírito de quem nunca se arrisca, de quem nunca se expõe, de quem nunca sente demais? Mas, ao mesmo tempo, você o despreza, porque no fundo você sabe, ele é o retrato do fracasso existencial. Ele é a negação da vida em sua potência máxima. O último homem diz: nós inventamos a felicidade. Mas que felicidade é essa, feita de anestesia, de rotina, de ausência de dor? Você já percebeu que, para não sofrer, ele também não sente prazer verdadeiro? Que para não perder, ele nunca conquista nada de valor? Que para não ser odiado, ele nunca é amado de verdade? Olhe no espelho, seja honesto. Quantas vezes você se escondeu atrás da máscara do último homem? Quantas vezes você preferiu o silêncio à verdade, a rotina à aventura, a aceitação à autenticidade? Você já percebeu que está se tornando aquilo que mais despreza? O último homem é o zumbi moderno. Ele anda, fala, consome, mas não vive. Ele é o produto final de uma sociedade que teme a intensidade, que odeia a diferença, que pune a ousadia. Você está disposto a ser mais um cadáver ambulante ou vai se rebelar contra essa morte em vida? Nietzsche escreveu: eles são pequenos demais até para o seu próprio desprezo. Você quer ser pequeno? Quer ser irrelevante? Quer ser apenas mais um número, mais um rosto apagado na multidão? Ou você quer ser perigoso, imprevisível, inesquecível? O último homem nunca será odiado, mas também nunca será amado. Ele nunca será temido, mas também nunca será respeitado. Ele nunca será lembrado, porque nunca ousou ser diferente. Você está disposto a pagar esse preço pela segurança? A mediocridade é confortável,
mas é uma sentença de morte para a alma. Você pode escolher a paz dos covardes ou a guerra dos autênticos. Você pode ser o último homem ou pode ser o primeiro a quebrar o ciclo. A escolha é sua, mas não se iluda. A neutralidade é impossível. Olhe ao redor mais uma vez. Olhe no espelho. Decida agora. Você vai continuar sendo o último homem ou vai começar a se tornar aquilo que nasceu para ser? O tempo da indecisão acabou. O abismo está à sua frente. Pule ou volte para a fila dos mortos-vivos. O primeiro estalo não faz barulho. Ele acontece dentro de você, como uma rachadura silenciosa no concreto da rotina. É o momento em que uma regra deixa de fazer sentido, em que um sim esperado se transforma em um não impossível de engolir. Você já sentiu esse tremor? Já percebeu quando a máscara começa a rachar e o ar entra, frio e cortante? Não se iluda. Esse momento não é uma escolha consciente. Ele é uma inevitabilidade para quem está sufocando. Você pode passar anos fingindo, sorrindo, cumprindo o roteiro, mas chega uma hora em que o script se torna insuportável e a sua alma começa a gritar. Você já ouviu esse grito abafado dentro do peito? O nascimento do indivíduo perigoso não é um espetáculo. Não há fogos de artifício, não há aplausos, há apenas silêncio e desconforto. Você se torna perigoso não porque ameaça os outros, mas porque ameaça o sistema. Você se torna imprevisível, incontrolável, um erro de cálculo no algoritmo da normalidade. O rebanho sente o perigo antes mesmo de entender. Eles olham para você com desconfiança, como se pressentissem que algo mudou. Você já notou como as pessoas se afastam quando você para de validar o roteiro? Como elas se sentem nuas no palco quando você se recusa a atuar? O indivíduo perigoso não é violento. Ele é autêntico. Ele fala a verdade numa sala cheia de mentiras convenientes. Ele abandona o emprego seguro pela incerteza de uma paixão. Ele diz não quando todos esperam um sim. Ele não busca aprovação, não pede permissão, não se desculpa por existir. Nietzsche escreveu: aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. O seu porquê é forte o suficiente para suportar o isolamento, o desprezo, a incompreensão? Ou você ainda precisa do aplauso do rebanho para se sentir vivo? O som da quebra é assustador. Ele ecoa em todos os cantos da sua vida. Amigos se afastam, familiares não entendem, colegas te olham como se você tivesse enlouquecido. Você está preparado para ser chamado de egoísta, de ingrato, de louco? Ou vai recuar ao primeiro sinal de rejeição? O preço da autenticidade é a solidão. Mas a solidão do autêntico é diferente da solidão do conformista. Ela é a solidão do alpinista, não do prisioneiro. Você está disposto a subir a montanha, mesmo sabendo que o ar é rarefeito e o caminho é solitário? O indivíduo perigoso não busca destruir o mundo. Ele busca criar o seu próprio. Ele não quebra as regras por anarquia, mas por necessidade vital. Ele percebe que as regras foram criadas pelos fracos para conter os fortes, pelos medíocres para sufocar os excepcionais. Você está pronto para ser o legislador de si mesmo? Cada ato de desobediência é um passo fora da cela. Cada verdade dita é uma martelada nas grades. Mas não se engane, a liberdade não é confortável. Ela é selvagem, imprevisível, brutal. Você está preparado para enfrentar o caos da sua própria vontade? O nascimento do indivíduo perigoso é o início de uma guerra.
Não contra os outros, mas contra tudo o que te mantém pequeno. Contra o medo, contra a culpa, contra a necessidade de aprovação. Você está disposto a lutar essa guerra ou vai continuar se escondendo atrás das desculpas? O som da quebra é o som do renascimento. É o momento em que você para de pedir permissão para ser quem é. A partir daqui, não há retorno. Ou você avança, ou morre sufocado na cela que construiu para si mesmo. O que vai ser? Chegou a hora de encarar o comando mais brutal de Nietzsche. Torna-te aquilo que tu és. Não é um convite, é uma ordem. Não é sobre criar um novo você, mas sobre desenterrar o que foi soterrado sobre camadas de obediência, medo e vergonha. Você está pronto para arrancar a própria pele e descobrir o animal selvagem que foi domesticado à força? O seu eu verdadeiro não é um projeto de autoajuda, não é uma versão melhorada para agradar os outros. Ele é bruto, intenso, estranho, muitas vezes assustador. Ele não pede desculpas por existir. Ele não se encaixa. Você consegue sentir esse eu pulsando, tentando romper a casca da normalidade? Desde criança, você foi polido, lixado, invernizado. Cada traço de intensidade foi chamado de exagero. Cada ambição foi rotulada de arrogância. Cada diferença foi tratada como defeito. Você foi treinado para pedir desculpas por sua própria existência. Quantas vezes você se desculpou por sua própria existência? Nietzsche não queria seguidores, queria criadores. O Ubermensch não é um super-herói de capa e músculos. Ele é um desertor. Ele abandona o campo de batalha das ideias herdadas e constrói seu próprio território. Ele é o artista de si mesmo, o escultor que usa sua própria vontade como martelo e cinzel. Você está disposto a destruir tudo o que te ensinaram para criar algo novo? O retorno à sua natureza selvagem é um processo de destruição. Você vai perder amigos, vai decepcionar familiares, vai ser chamado de louco. Mas cada perda é uma libertação. Cada rejeição é uma confirmação de que você está no caminho certo. Você está pronto para ser odiado por quem nunca teve coragem de ser autêntico? A autenticidade radical é um ato de guerra contra o pensamento de rebanho. Você vai ser atacado, ridicularizado, isolado. Mas, no topo da montanha, o ar é puro. A solidão do autêntico é a solidão do Criador, não do exilado. Você prefere a companhia dos covardes ou a liberdade dos que ousam? E se tu olhares durante muito tempo para um abismo, o abismo também olha para dentro de ti. Você já olhou para o abismo da sua própria verdade? Já encarou o vazio deixado pelas certezas que desmoronaram? O que você viu lá dentro? Medo ou possibilidade? O retorno ao eu selvagem não é confortável. É doloroso, é solitário, é perigoso, mas é o único caminho para a grandeza. Você está disposto a pagar o preço? Ou vai continuar alugando sua alma por um pouco de aceitação e segurança? A cada camada de conformidade arrancada, você se aproxima do núcleo incandescente da sua identidade. Não é bonito, não é limpo, não é fácil, mas é real. E o real é sempre melhor do que o confortável. Você prefere a verdade dolorosa ou a mentira aconchegante? O Ubermensch não busca a aprovação. Ele não precisa de plateia. Ele é sua própria medida, seu próprio juiz, seu próprio Deus. Você está pronto para ser o único responsável pela sua vida? Ou vai continuar terceirizando sua existência para o rebanho? A transformação é irreversível. Depois que você vê, não pode mais desver. Depois que você sente, não pode mais fingir.
O homem que começou a ler este manifesto já não existe mais. O que vai nascer em seu lugar depende apenas da sua coragem. Torna-te aquilo que tu és. Não amanhã, não quando for seguro, não quando todos aprovarem. Agora, rasgue a máscara, quebre as correntes, abrace o caos. O super-homem vive ao lado e talvez, finalmente, ele viva em você. Você atravessou um manifesto. Não há mais inocência, não há mais desculpas. O abismo da conformidade olhou para você e agora você carrega a marca do que viu. Não existe caminho de volta para a ignorância confortável. Cada regra que antes era muralha, agora é apenas uma linha de giz esperando ser apagada. O que você fará com essa liberdade brutal? Vai se esconder ou vai criar? Vai se calar ou vai rugir? O super-homem não é um mito distante. Ele é a possibilidade viva de quem ousa ser autêntico, mesmo que isso custe tudo. Se este manifesto te incomodou, parabéns, você está vivo. Se te transformou, melhor ainda, você está pronto para começar. Inscreva-se no canal Mente Autêntica, compartilhe sua inquietação e não volte a dormir. Obrigado e até o próximo pensamento.